trabalho foi igreja, movimento, né? E pastoral e movimento, fundação de pastoral, pastoral da liturgia daqui, da esperança, da catequese e da catequese eu fiz parte da fundação, junto com o padre Zanella, na época, né? Grupo Teatro de Parangaba, movimento, né? E pastoral e movimento, fundação de pastoral. É, e você teve aonde tá pertinho da nossa irmã Zélia, olha aí a nossa irmã Rosália, menino. Que bom. Menino, Pronto, eu vou passar a palavra para o nosso irmão Acrísio e depois passar para a certo, irmã Rosália. tá bom. Acrísio, dê sua boa noite aí, Acrísio. Boa noite para aqueles que estão nos ouvindo agora à noite. Bom dia para os que, porventura, irão nos ouvir durante o dia. E boa tarde para aqueles que nos alcançarem no período da tarde. Bem, eu sou filho natural de Itapipoca, mas sou radicado aqui em Fortaleza, não é? Eu costumo dizer para as pessoas, quando eu vou conversar sobre a população de Fortaleza, eu costumo dizer, quem tem mais de 60 anos de idade aqui em Fortaleza, possivelmente não é filho de Fortaleza. Porque quando eu cheguei em Fortaleza no final dos anos 60, 69, então Fortaleza não tinha nem 700 mil habitantes, né? E toda pessoa idosa que tem cabelos brancos, assim como nós temos, geralmente veio de algum interior. E lá em Itapipoca, eu morava vizinho, que eu morava bem no centro, vizinho ao patronato Nossa Senhora das Mercês. Então, as freiras passavam muito na nossa calçada, os padres que tinham acesso eram professores, e depois, quando eu me mudei para Fortaleza, eu continuei na minha fé, né? Buscando a Deus, buscando a Deus. Em 1974, eu trabalhava numa loja, era empregado, e o dono desta loja, ele era muito católico, o senhor José Santiago de Lima. Daí então, em 1974, ele disse: a Cris, tu não quer ir com o Paulino, que era um sobrinho dele, que trabalhava com a gente, tu não quer ir participar de um encontro, não, de jovens, lá na igreja do Senhor do Bonfim, na Padre Anchieta, entre a Sargento Hermínio e a Francisco Sá. Daí então eu fui. Foi a primeira vez que eu tive contato com grupos de jovens, né? Isso em 1974. E eu lembro bem que uma das músicas que foi apresentada lá foi o Antônio Marcos com aquela música dele, eu tanto ouvia falar em ti, por isso hoje estou aqui, calça apertada. Então ele fez o concílio e ele começou a fazer música gospel naquela época, né? Que hoje tem outro nome, que hoje tem esse nome de gospel. Lá atrás não tinha, Padre Zezinho, etc. Bem, então mais tarde eu, indo nas missas, lá na igreja eu fui várias vezes missa na igreja da Parangaba, porque no João 23, onde eu morava, a igreja não tinha missa de domingo pela manhã. E eu gostava de ir das missas pela manhã. Então ia muito para Parangaba a pé. E no João 23 lá, chegou lá o Antônio Carlos da Nóbrega Taim, da minha saudosa memória, a pessoa que eu amei bastante, muito amigo mesmo, com o William e o Ivan, irmão dele, para formar o grupo de jovens. Aí pronto. Aí foi aí que a gente começou, nesse dia que eles Aí chegaram. criou o Bom Samaritano, foi? Foi, né? Não tinha nome. Primeiro eles queriam uma pessoa do bairro. Aí tinha lá a Carla, tinha lá a Marta, tinha a Lourdes, que era muito envolvida também com a igreja, mas não tinha organização de jovens, né? Aí nesse dia que eles chegaram lá, então eles conversaram, eu disse, rapaz,
eu quero continuar conversando com vocês. Aí de lá, da reunião do Grupo Samaritano, que ainda não tinha nome, aí nós fomos para Paragaba. Aí lá foi onde eu conheci o Maranatá, em 1976, né? E agora eu vou dar um tempo aí para a sequência e daqui a pouco a gente volta. Exatamente, porque eu vou pegar muito aqui Dom Plínio. Né, depois de tantos anos, né, Dom Plínio a gente se encontrava na Assembleia dos Bispos, mas a crise fazia muitos anos, quando eu vi no grupo, eu digo, será aquela crise que eu conheci no Maranatá? Então, uma alegria muito grande essa noite. Eu tive problema aqui no computador, peguei aqui no celular e deu certo, né? Mas, na verdade, não sabia nem se ia conseguir participar, porque hoje nossa comunidade toda foi para Serra Negra, que nós estamos preparando para Capítulo, e hoje era um dia de encontro com todas as comunidades do Rio Grande do Norte, mas consegui chegar com tempo. Então, uma alegria muito grande de estar aqui e, sobretudo, para ouvi-los, ouvir o Dom Plínio com a sua rica experiência, que sempre nos enriquece muito. Irmã Rosália, as Josefinas estão fazendo um trabalho no Rio Grande do Norte agora? A comunidade todinha? Como é que está essa... ouvindo? Eu estou ouvindo muito bem. Como é que está? A senhora disse que as irmãs Josefinas estão todas reunidas para ir para o Rio Grande do Norte? Estão me ouvindo, Luiz? Eu comecei a conhecer o Samaritano, o Maranatá, através do João Carlos da Nóbrega Taim, muito conhecido, né? Do William Cordeiro e do Irvan, irmão dele. Daí, então, quando eu conheci o Maranatá, então o grupo já estava em efervescência, isso foi no ano de 76, porque em 74 eu não fiquei no grupo lá de Otávio, da Igreja do Senhor do Bonfim, no Monte Castelo. Mas, como em 76 chegou o Grupo Maranatá para organizar um grupo de jovens, e, assim, foi uma coisa mesmo assim, uma bênção de Deus na minha vida, né? Porque naquele mesmo dia que eles chegaram para organizar o grupo de jovens lá na igreja Nossa Senhora da Conceição do João 23, nesse mesmo dia, eles saíram e foram para o Maranatá. Lá chegando, então eu encontrei uma multidão de jovens, né? Tudo assim na nossa média de idade, né? E no meio da reunião, havia aquela parada para a leitura da Bíblia, ou seja, a leitura do Evangelho, como se chamava, né? Aí, e eu era muito sedento por Deus, né? Eu era muito sedento. A Bíblia diz até que aqueles que são de Deus, né, ouvem a palavra de Deus, enfim. Daí eu conheci muitos jovens lá, né? Todos aqueles jovens que você já sabe, né? Aqueles dos primordiais, né? Aí o Antônio Carlos diz, aí a Cris, vamos formar um grupo lá do João 23? Na hora, eu vou chamar lá uns amigos, que já são amigos lá da igreja, enfim, e vamos marcar já para o próximo sábado. Aí eu sei que no outro sábado a gente já estava com uma faixa de 20 jovens, já no sábado seguinte, né? Porque naquela semana eu tratei de convidar, de chamar aquelas pessoas amigas. E nós botamos 20 jovens mais ou menos na segunda reunião, né? E eu passava a semana convidando jovens, né? Quando eu conheci o Grupo Maranatá, eu disse, rapaz, vou comprar um Novo Testamento para mim, porque eu estou gostando muito de estudar a Bíblia. A Bíblia para mim, falar de Jesus para mim, enfim, quando tem sede, você vai ao pote, não tem jeito, né? Daí então, eu convidando os jovens para conhecer o grupo, aí vamos arranjar um nome para o grupo. Aí cada um dos jovens ficou de na próxima reunião trazer um nome sugestivo para ser votado no nosso meio lá no João 23, que até então o grupo não tinha nome. Eu, naquela época, estava prestando serviço no Exército, estava
era soldado, recruta. E eu tinha um amigo lá no quartel que também era de grupo de jovens, Cláudio Melo de Alencar, o Alencar. Aí eu, já lendo a Bíblia, o Novo Testamento, eu tinha o Novo Testamento, não tinha a Bíblia. Aí eu disse, Alencar, rapaz, eu tenho que levar um. Aí eu pensei que nos intervalos, lendo e tal, aí eu li para ele o Bom Samaritano, né? Está lá em Lucas 10, 25, né? Aí ele disse, tá aí, rapaz, um nome bom para tu apresentar para o grupo lá, né? Isso lá no quartel. Aí quando foi no dia lá do sábado, aí vários nomes foram apresentados. Aí eu sei que o Antônio Carlos disse, gente, o Antônio Carlos estava como coordenador, porque não tinha, no grupo não tinha corpo, né? Aí o Antônio Carlos disse, olha, eu tenho uma sugestão aqui, dos nomes que foram dados. Eu vou botar logo o nome do Bom Samaritano. Aí, porque eu acho que o cristão e tal, tudo que está no texto, é essa a ideia que Cristo quer para nós, né? Se o Bom Samaritano passar logo agora, não vai ter mais a votação para os outros nomes. Né? Aí ele colocou. E todo mundo gostou de saída, né? E assim ficou conhecido o grupo como Bom Samaritano, né? Quem conhece o texto sabe muito bem, né, qual foi a realidade daquele ato do Bom Samaritano que está descrito, que só está no livro de Lucas, né? Daí então, eu no grupo, eu prezava muito pela leitura do Evangelho e eu disse, olha, cada jovem aqui do grupo vai ter que arranjar um Novo Testamento. Nós vamos ter que ter um Novo Testamento. Aí eu disse, e também vamos ter que ter uma Bíblia. Daí então eu comprei essa Bíblia aqui nas Paulinas, né? Nas Paulinas. Eu comprei essa Bíblia para o grupo ter uma Bíblia. Está aqui, setembro de 1976. 76. Então eu comecei a ler e a comer a Bíblia mesmo, né? Porque eu ficava assim muito embelezado, né? Então, mais tarde eu conheci o grupo Osana, que era da Renovação Carismática lá na Avenida Bezerra de Menezes. E lá o grupo se dedicava literalmente só e somente só à oração e à leitura do Evangelho, né? A leitura da Bíblia em si. E lá houve uns probleminhas e tal, aí alguns jovens que faziam as campanhas lá na Bahia, com o padre Bernardo, eles faziam na época das férias e também começaram a visitar as igrejas evangélicas, né? E nós começamos a questionar. Então a irmã lá, me esqueci da irmã lá do Senac, ela disse, olha, não está dando bem para vocês ficarem com os jovens questionando nessa questão das doutrinas e tal e tal. Aí elas nos indicaram para falarmos com o Dom Luiz. Então, o pastor Cleito, que o Cleito, ele há mais de 20 anos que ele é pastor na Igreja Batista de Parquelândia. Aí e o finado Arão, nós temos, entre nós três, a gente liderava um grupo, eram umas 50 pessoas no grupo Osana. Aí nós dissemos, não vamos falar com o Dom Luiz não, porque nós não vamos mudar Dom Luiz, nós não vamos criar situação não, vamos sair em paz, sem complicação, sem nada, né? Porque o que nos une é o amor de Cristo. Nós não vamos criar confusão com ninguém, né? E quando eu cheguei na Igreja Batista, nos anos 80, foi um choque, porque chegou quase 20 jovens, o grupo rachou, chegaram quase 20 jovens, né? Depois da gente ler sobre a Igreja Assembleia de Deus, a Adventista, Testemunho de Jeová, a gente leu vários livros, né? E o que mais nos impulsionou mais foi a gente ler os livros daquele ex-padre Aníbal Pereira dos Reis, que ele já foi morto, ele já morreu, isto é, ele já faleceu, está com uns 10 ou 20 anos que ele faleceu. Ele foi padre, então depois ele se tornou um pastor batista. Então, quando nós visitamos várias igrejas, nós decidimos que iríamos procurar uma igreja batista. Quando nós chegamos na igreja batista, foi um alvoroço lá na igreja batista de Monte Castelo, porque os jovens lá não tinham o conhecimento bíblico que a gente tinha.
Porque a gente estudava muito a Bíblia, né? E hoje, né, eu sou um amante, né? Desde 74 que eu gosto das Sagradas Escrituras. Agora, ultimamente, eu tenho me apegado muito ao Novo Testamento, né? Porque eu tenho tomado consciência de que o Antigo Testamento, ele é a história da salvação, não é a salvação da história. E como o Antigo Testamento é muito, né? E, em síntese, o que eu entendo hoje, que para ser cristão é o que está dito lá em João 13:34, quando Jesus diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Então, o que é que qualifica um cristão? O que é que diz que você é um seguidor de Cristo? O que é que diz que você é um filho de Deus, adotado por Jesus Cristo, né, junto ao Pai? É o amor. Se você não tem o amor, meu filho, não adianta, não inventa porque você não é cristão. Né? Para ser cristão, é o novo mandamento, Foi Jesus que trouxe esse novo mandamento para nós, o amor. Se nós não tivermos amor um para com o outro, acabou. Não existe cristianismo. Eu também, inclusive, é o próximo a si mesmo. E ele muda isso porque, às vezes, a gente não ama nem a mim mesmo. Então, amai como eu vos amei. Né? Então, é interessante essa reflexão dessa passagem do Evangelho.